do Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. E eu pretendo, a cada domingo, fazer uma exposição bíblica sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Vamos fazer também uma correlação com a igreja da Ásia Menor, com o tempo de igreja que nós estamos vivendo hoje. Então, o livro do Apocalipse, capítulo 2, pode ficar tranquilos que, para quem não está muito familiarizado com esse livro, o livro do Apocalipse não é para te aterrorizar e não é para te assustar. O livro do Apocalipse é para nos alertar, entendeu? E quando o Apocalipse diz que existe inferno, é verdade, existe sim um lugar de tormento. Quando o Apocalipse diz também que existe um novo céu e uma nova terra, existe também, que é o local reservado para os santos, para os eleitos do Senhor. Como de praxe da igreja, você que encontrou, se coloque de pé aí para nós lermos a palavra do Senhor. Livro do Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 1 ele diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Verso 3. E tens perseverança e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Curva sua cabeça. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque os nossos olhos puderam ler as tuas sacras letras. Obrigado, Senhor, porque os nossos ouvidos puderam, ó Deus, ouvir, Pai, a tua palavra. Ó Deus, longe de mim usar esse púlpito, usar essa tribuna para poder emitir um recado pessoal, e que da minha boca saia apenas palavra de edificação, para que os meus irmãos, a tua igreja, possam se aconselhar com estas sacras letras do Senhor. Te louvamos e te bendizemos em nome de Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, o livro do Apocalipse é conhecido também como o livro das revelações, que é exatamente um descortinar do tempo do fim, da visão que Deus deu a João na ilha de Patmos. João, ele é o último apóstolo a morrer, e ele morre no ano 92. Então estima-se que depois da morte de João, já não sei também, João morre no ano 92, e depois da morte de João, ali que vai marcar o final da igreja do primeiro século,
estima-se que não se levantou nenhum outro apóstolo, mas daquela linhagem de irmãos, de discípulos de Jesus. Então, o apóstolo João, foi o último a morrer. E ele morre, ele era de Éfeso, né, e era considerado também um apologeta. João, embora seja apóstolo, né, da linhagem dos discípulos de Jesus, João não se considerava apóstolo. João, ele se considerava profeta. Há uma outra curiosidade sobre João, sobre esse irmão, é que João ele se torna um dos maiores apologetas bíblicos do seu tempo. A cidade de Éfeso era uma cidade enorme, era a maior cidade, né, da Ásia Menor, compunha um bojo ali das cidades da Ásia Menor, e João morava lá, habitava nessa cidade. Então Éfeso era o grande centro político e econômico de sua época. E uma coisa que vale notar sobre esse apóstolo é que esse apóstolo ele escreve a carta e endereça essas cartas que ele vai escrevendo para as 7 igrejas da Ásia. Ele endereça ao anjo da igreja. E diferentemente de que se pensa no senso comum, quando se fala ao anjo da igreja, não está necessariamente escrevendo ao pastor da igreja ou ao líder da igreja. Quando se fala ao anjo da igreja, a palavra em grego é evangelo, que significa angelum, que era aquele que trazia a mensagem. Então a palavra anjo, ela tem uma relação com o evangelho, porém é traduzida por angelos, ou seja, aquele que tem uma mensagem. Então, também está endereçada ao seu líder, mas não propriamente dito, porque a carta era para a comunidade dos Efésios. Então João, ele vai escrever e vai trazer algumas exortações para essa igreja, e eu quero nesses breves momentos fazer uma correlação, fazer uma comparação das igrejas da Ásia Menor, dessas 7 igrejas, com os dias que nós estamos vivendo. Então vale lembrar que dessas 7 igrejas da Ásia, tem 3 igrejas que têm uma peculiaridade. Todas essas igrejas, elas têm um ponto negativo e no final também elas têm um ponto positivo, que é um ponto de elogio. Porém, a igreja de Laodiceia foge dessa métrica, né, dessa estrutura. A igreja de Laodiceia é a única igreja que não tem nenhum ponto positivo. Todos os pontos da igreja de Laodiceia são pontos negativos, né? O negócio estava fervendo lá, tá certo? Nós vamos falar sobre ela outro dia. Outras igrejas que também fugiram dessa ideia de pontos positivos e negativos é a igreja de Esmina e de Filadélfia, que não tem nenhum ponto negativo, todos os pontos são positivos. Então, dentre as 7 igrejas da Ásia Menor, nós temos uma particularidade com a igreja de Laodiceia, que é só crítica, o negócio estava fervendo lá, então eles foram exortados do início ao fim. E depois nós temos a igreja de Esmina e a igreja de Filadélfia, que é elogio do início ao fim. As outras 4 igrejas, Sardes, Pérgamo, Éfeso, seguem a mesma ideia de um apontamento negativo e no final também um elogio. Pois bem, meus irmãos, eu quero conversar com os irmãos sobre algumas características da igreja de Éfeso, que essa igreja tinha, e que são coisas que acontecem também nos nossos dias. São coisas que são equiparadas aos nossos dias de hoje. Então, se vocês observarem, o primeiro verso ele diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz
aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O livro do Apocalipse é um livro de estrutura literária alegórica. O que é uma estrutura alegórica? É exatamente uma estrutura de texto que tem como principal objetivo passar uma informação através de símbolos. Então o livro do Apocalipse, assim como algumas partes do livro de Daniel, algumas partes também do livro de Ezequiel, fala sobre uma alegoria. Então ele começa a dizer o seguinte: estas coisas diz o amém. Por que diz o amém? São coisas de aceitação de todo o povo. E ele começa dizendo o seguinte: diz o amém, conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas é interpretada como as igrejas, e os candeeiros de ouro também interpretado ali como uma parte da igreja. Então, quando nós falamos da igreja de Éfeso, nós observamos que existe alguém que é dono dessa igreja e que está ainda conservando a luz daquela igreja. Estamos falando de alguém que ainda permanece no meio da igreja. Essa pessoa que ainda conserva a luz da igreja, essa pessoa que ainda conserva a sua presença no meio do povo, é ninguém menos do que Jesus Cristo. Esse é o único que ainda permanece dentro da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é dele. Então ele toma conta da sua igreja. Nós, os pastores e também os líderes, recebemos o privilégio de poder fazer parte e de poder ser um líder e trabalhar na igreja. Então é um privilégio. Deus, ele não chamou você apenas para ser um mero espectador. Deus não chamou você simplesmente para poder chegar aqui num dia de domingo como esse, cheiroso, e cantar boas músicas, adorar a Deus e depois voltar para sua casa. Deus chamou você para que você dê frutos. E nós observamos qual era o problema dessa igreja. Verso 2 ele vai dizer: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. A igreja de Éfeso colocava à prova os que iam pregar nela. Os crentes da igreja de Éfeso não ouviam qualquer coisa. Os crentes da igreja de Éfeso julgavam aquele que estava pregando. Mas como assim julgar? Para julgar mesmo. Os crentes da igreja de Éfeso não diziam amém para qualquer coisa. Os crentes da igreja de Éfeso eram os crentes completamente diferentes dos nossos dias, em que as pessoas falam asneiras, falam besteiras. Estou falando de nós, pastores. E os irmãos, sem consultar a Bíblia e sem procurar ter um mínimo de conhecimento das sacras letras da Bíblia, dizem amém, amém e amém. Não. Você só pode concordar quando alguma coisa for coerente com as sacras letras da Bíblia. Vivemos em dias tão difíceis que é pregado na teologia conhecida como teologia da prosperidade. Não tem teologia da prosperidade da Bíblia? Sim, tem. Mas a teologia da prosperidade bíblica é diferente da que se é pregada nos nossos dias. Então muitos líderes usam o conhecimento bíblico, obrigado, a sua alocução, o seu domínio, o seu poder de oratória, para poder dominar a mente das outras pessoas. E as pessoas estão dizendo amém, amém e amém. Antes de dizer amém, antes de pegar para você uma pregação, você precisa saber se essa pregação está coerente com as sacras letras da Bíblia. Eu estou dizendo para os irmãos desde o dia que eu pisei nessa igreja. Eu vou te dar algumas pistas aqui, porque nós temos muito a aprender com os irmãos de
perdida na sua vida. A pregação, ela precisa ser cristocêntrica, pneumática, com coerência bíblica ou teológica. A mensagem do Evangelho precisa engrandecer o autor principal, que é Jesus Cristo. Qualquer coisa que passar disso é um falso profeta, é um falso pastor e é um falso qualquer coisa. Então nós podemos aprender com essas igrejas. Eu estava orando para que Deus me desse uma palavra para poder ministrar, e eu recebi uma iluminação no meu espírito para eu poder falar das 7 igrejas. Então nós vamos passar aqui 7 cultos falando das 7 igrejas da Ásia Menor e comparando elas com os nossos dias. E vocês vão observar que muitas coisas que aconteceram lá atrás, no período interbíblico, né? E depois no período veterotestamentário e o período também do Novo Testamento, que também é chamado de Nova Aliança. Muitas coisas que aconteciam nas igrejas também acontecem nas igrejas dos nossos dias. Então, no verso 2, quando ele diz: olha, eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Os crentes de Éfeso perseveravam em quê? Perseveravam nas sacras letras da Bíblia. Os crentes de Éfeso perseveravam naquilo que estava relatado nas Sagradas Escrituras. Os crentes de Éfeso não recebiam gás espiritual, assim, entre aspas, com base em testemunho. Os crentes de Éfeso não se fortaleciam com base em visões. Os crentes de Éfeso se fortaleciam com base nas sacras letras da Bíblia. E você acha que o tempo lá era melhor do que o nosso? Não, não era não. Eu vou te falar algumas coisas que aconteciam nesse tempo da igreja de Éfeso. Por exemplo, como eu disse para vocês, a igreja de Éfeso era uma das maiores comunidades que tinha. A cidade de Éfeso era uma das maiores cidades, compreendendo o bojo ali das 7 cidades, das 7 igrejas da Ásia Menor. Éfeso era a cidade principal. Éfeso era forte na economia, era forte também na política, era grande em extensão e tinha uma demografia, quer dizer, um conjunto de pessoas mais populosa do que as outras cidades. Sabe o que acontecia em Éfeso? Éfeso era o grande centro também da filosofia, inclusive chegou a ganhar da Grécia. Sabe quem é que estava lá em Éfeso? Né? O pessoal do 2º grau aí. Estava lá em Éfeso, sabe quem? Heráclito de Éfeso. Sabe quem é Heráclito? É um filósofo pré-socrático, pai da dialética. Eu sei que você sabe o que é dialética, você só não está familiarizado com o nome. Quando você fala alguma coisa com seu filho, ele diz: mas eu não concordo, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Isso é uma forma de dialética. Dialética é uma forma de contrapor uma ideia, e o camarada que inventou e pensou isso era lá de Éfeso. Então a cidade era uma cidade também extremamente intelectual. E isso justifica porque que eles abandonaram o primeiro amor, mas conseguiram resistir bravamente às filosofias mundanas. Sabe outra coisa também que acontecia na cidade de Éfeso? Éfeso tinha uma grande concentração de pessoas poderosas, e o centro do poder ficava na mão de uns poucos. Era como se fosse uma espécie de oligarquia, né? O que é uma oligarquia? É exatamente aquele regime do período pré-cabalístico do Brasil colônia, onde o poder fica apenas na mão de algumas famílias. Tudo isso estava lá em Éfeso. Então não estava fácil para aqueles irmãos, não. Você acha que está difícil para você? Você acha que porque você está desempregado está difícil? Você acha que você está com um problema na família ou outro está difícil? Você acha que porque você está mal de saúde está difícil? Não, não. Nenhum dos nossos problemas hoje se compara aos problemas que esses crentes da igreja de Éfeso tinham. Eu costumo dizer para você uma coisa. Quando alguém chega e diz para mim: pastor, eu estou com um problema, a primeira coisa que eu falo: dá glória a Deus. Mas por quê? Porque se você está com problema, é sinal que você está vivo. Só não tem problema quem morre. Está morto, não tem problema. Depende. E depende muito.
Como assim? Depende do jeito que você morreu. Qual é o problema? O problema é que se você tiver morrido, se você tiver sido morto, digamos, mal morrido, né? Me perdoa essa coisa aí, depois apaga esse negócio aí, eu não achei a palavra. Se você tiver sido morto aí e não morreu bem, digamos assim, como assim é morrer bem? Morrer bem é morrer em Jesus Cristo. Deu para consertar. É só um começar a assistir isso daqui para frente. Se começar do início, vai ver o contexto, né? Então é o seguinte: morrer bem é morrer com Cristo. Então, se você tiver morrido em Cristo Jesus, opa, tá maravilha, você está na bênção. Agora, se você tiver morrido, tiver sido morto fora de Jesus, você está no garfo do capiroto. E acredite, existe sim. Então, na igreja de Éfeso, os crentes liam a palavra. Os crentes olhavam lá e diziam: olha, esse aí não é profeta nada não. Esse aí não é apóstolo nada não. O que é? Esse é mentiroso. Tira ele fora da igreja. E aí começou a entrar ali a filosofia mundana. E os crentes tiveram muita dificuldade para poder resistir. Mas eles conseguiram resistir bravamente. Eles não se desviaram, porém se esfriaram do primeiro amor. Coisa que acontece nos nossos dias. Às vezes nós temos tantos problemas. Problema dentro da igreja, problema com a liderança da igreja, problema com o irmão da igreja, problema no trabalho, problema na escola, problema na comunidade, que a gente acaba se esfriando. E a primeira coisa que indica que nós estamos esfriando é que a gente começa a se afastar da coletividade, que a Bíblia vai chamar também de comunhão dos santos. Então, por isso que algumas máximas, desde o dia que eu pisei nessa igreja, eu continuo repetindo até morrer. E se eu for na frente de vocês, lembre dessas máximas, porque elas são boas para a sua vida. E a máxima que eu falo para vocês é de sempre: é melhor conviver com o mau cheiro dos animais dentro da arca do que morrer lá fora afogado pelo dilúvio. Porque aqueles que morreram afogados pelo dilúvio morreram sem esperança. Então, meu irmão, nós temos muito a aprender com esses irmãos de Éfeso. Quando se trata da igreja, das 7 igrejas da Ásia, existem também algumas interpretações, e tem uma interpretação também que é uma interpretação alegórica, que diz o seguinte: que quando João escreve às 7 igrejas da Ásia, o Espírito inspira ele, e ele escreve. Existe uma linha teológica que faz muito sentido, mas não dá para provar, mas faz muito sentido. No mínimo faz muito sentido. Que diz o seguinte: as 7 igrejas endereçadas à Ásia Menor, aqui do Apocalipse, ou chamado de 7 igrejas, as congregações da Ásia Menor, essas 7 igrejas teriam o significado de uma igreja para cada continente. E você pensa: mas ô pastor, como é que pode essas 7 igrejas serem endereçadas uma por continente, se existem 6 continentes? Não, existia 6 continentes, agora não tem mais, fica tranquilo, eu tirei nota boa de geografia. Então é o seguinte: hoje nós temos exatamente 7 continentes. É o continente africano, o continente asiático, o continente da América do Sul, da América do Norte, né, América do Sul, do qual nós fazemos parte, do Brasil, o continente europeu, a Oceania e também a Europa. Então hoje já são 7 continentes. Por quê? Porque por conta do afastamento da tal da placa tectônica, fez com que os continentes da América do Sul e da América do Norte, que era um só, se separassem. Por isso hoje nós temos 7 continentes. Então faz um certo sentido, embora a gente não consiga nenhum apontamento teológico nessa direção. O fato é que as cartas da igreja da Ásia Menor podem ensinar a gente a ser mais crente hoje. E ele continua dizendo no verso 3, ele vai dizer assim: e tens perseverança e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixasse esmorecer. A situação estava tão difícil na igreja de Éfeso, a filosofia mundana estava tão difícil, havia alguns falsos apóstolos, e pasmem os senhores,
estima-se que um desses falsos apóstolos vinha da linhagem dos Nicolaitas. Sabe quem que é os Nicolaitas? Pai dos Nicolaitas? Nicolau, um daqueles 7 diáconos que foi ungidos e ordenados na nossa língua aqui, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 5. Como é que pode? É para vocês verem, meus irmãos, que não é pelo fato da gente estar dentro da igreja, não é pelo fato de carregar um livro preto desse debaixo do braço, ou usar uma roupa social, que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Acredite, nós precisamos fazer parte daquele grupo da igreja invisível, daquele grupo que só Deus enxerga, e a forma de fazer parte desse grupo é buscando a Deus, é consagrando a sua vida. Então os irmãos tinham dificuldade, porque havia pessoas dentro da própria igreja difundindo ideias que eram ideias anticristãs e ideias antibíblicas. E agora, como é que você faz? Imagine só, Deus começou a abençoar a gente, e agora a gente precisa aí pelo menos de 10 pastores na igreja. E aí imagine só, começa um pastor a dizer que só vai para o céu quem usa chapéu. E agora, como é que você vai fazer? Está aqui dentro da igreja, é seu irmão. Inclusive, você até participou da festa do dia da ordenação dele, como é que faz? Foi exatamente isso que aconteceu. Esses irmãos, eles não se desviaram. Esses irmãos da igreja de Éfeso, eles se manteram e lutaram contra isso. Por isso que Deus está dizendo assim: olha, vocês perseveraram, e tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste endurecer. Sabe o que acontecia? Os crentes de Éfeso não se abatiam por qualquer coisa. Os crentes de Éfeso não deixavam de servir a igreja e de seguir as sacras letras da Bíblia por causa de cara feia. Os crentes de Éfeso não se passavam por pessoas nécias. Eram pessoas extremamente estudiosas da palavra do Senhor. Por isso eles permaneceram. Se você observar, nós temos hoje uma grande evasão, quis dizer esvaziamento, de crentes na igreja, de maneira que não há nada que nós possamos fazer. Então isso são palavras minhas não, os grandes biblistas estão dizendo isso sobre o nosso tempo. Você pode plantar bananeira, você pode fazer qualquer coisa, que se os crentes estiverem frios, eles não virão à igreja. A única coisa que resta para nós é consagrar a nossa vida, jejuar e falar: Senhor, tem misericórdia. Os crentes de Éfeso, eles permaneceram. Os problemas da igreja de Éfeso não eram diferentes dos problemas da igreja de hoje. E sabe o que vai acontecer mais com eles? Olha aqui o verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A igreja brasileira, e também não são palavras minhas, não, são os grandes biblistas que fizeram essa análise. A igreja brasileira está abandonando o primeiro amor. O que é o primeiro amor? O primeiro amor é aquele desejo de chegar o dia do culto para você estar com seus irmãos. Hoje nós não conseguimos coro. Quando falo coro, eu falo de irmãos de presença física, de irmãos nos cultos de quinta-feira, de oração e de ensino. Não conseguimos coro também na EBD. A maioria das vezes, as pessoas não se preocupam com isso. As pessoas não se preocupam em estar perto. As pessoas, elas se preocupam mais com o seu cansaço da semana e dizem: pastor, domingo é o único dia que eu tenho para descansar. Algumas pessoas até mentem e inventam alguma coisa porque elas não estão vindo à igreja. E isso é lamentável para nós. Quando o pastor vem e diz: olha, você precisa vir à escola bíblica dominical, você precisa vir ao culto de oração e de ensino, é para que a sua vida espiritual melhore.
porque senão você vai sempre ser uma pessoa enxergando pelo em casca de ovo, se é que existe essa expressão aqui em São Paulo. É desse jeito, chifre na cabeça de cavalo, todo mundo entendeu, né? Então, meus irmãos, nós precisamos de assumir um compromisso com Deus. Acredite, você não vai morrer por poder vir à igreja, na escola bíblica dominical, para que você aprenda a Bíblia. Você não vai morrer se você vier quinta-feira. Eu sei que tem gente que não pode vir. Tem gente que está trabalhando, viaja, tem gente que estuda, mas tem gente que pode vir e não faz questão de vir. Sabe uma das características que a igreja está esfriando? É quando os crentes começam a virar religiosos. Sabe o que é um crente religioso? Ele vai à igreja aos domingos para poder cumprir uma tabela. É como se ele dissesse: já fiz a minha obrigação hoje. Deus não está interessado nesse tipo de crente. Deus está interessado no verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, ele tem prazer de estar na casa de Deus. Então, meu irmão, quando nós olhamos para essa igreja, algumas coisas somos parecidos. Ah, pastor, mas eu não estou desviado. Você não está desviado, é verdade, mas você está frio. Ah, por que eu estou frio? Está frio porque não faz nenhum esforço para poder permanecer, para poder participar. Isso é uma espécie de esfriamento espiritual. Quando o texto diz: olha, o que eu tenho contra ti? É porque você perdeu o primeiro amor. Aquela vontade que você tinha de estar, vamos fazer, vamos acontecer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, acabou. Aí sabe o que acontece? Você começa agora a trabalhar ao contrário. Quem quer fazer, você desanima. É uma característica de pessoas que estão se esfriando. Por isso que eu disse para vocês, o livro do Apocalipse não é para que você tema. O livro do Apocalipse é um livro que vai esfregar o pecado na nossa cara, mas é um livro que vai nos apontar qual é o caminho. Louvado seja o nome do Senhor por esse livro. Aleluia! Então quando ele está dizendo: olha, o que eu tenho contra ti é que vocês perderam o primeiro amor, perderam aquela ideia de estar junto e de participar. Sabe uma outra coisa que caracteriza que estamos esfriando? É pelo fato de quando alguém erra com a gente se mantém distante, ao invés de confrontar e dizer: olha, eu preciso consertar. Sabe mais uma coisa que caracteriza que nós estamos esfriando? É quando nós não fazemos questão mais de participar das atividades. São características de uma igreja que está se esfriando. Qual que é o próximo passo? Qual é o próximo passo? O próximo passo é você lá fora, e fora da igreja. Sabe o que vai acontecer? Deus vai ter misericórdia de você. E alguém vai bater lá na sua porta lá, e você não vai ter coragem de dizer: eu estou afastado da igreja porque é culpa minha, eu estou frio. Sabe o que você vai dizer? Olha, eu tive um problema com o presbítero, com o diácono, com o pastor, com o irmão, com o zelador, com o cachorro que estava na igreja, com o papagaio que estava na cerca da igreja. É isso que você vai dizer. E Deus vai ter misericórdia de você. Esse irmão, como qualquer outro irmão, vai dizer assim para você: ô meu amado, vamos lá para a igreja lá, Deus vai restaurar. E aí você vai lá. É questão de tempo para ter um problema, porque todo machucado que não está curado, ele apodrece a carne por baixo. Quando você olha para os crentes da igreja de Éfeso, os crentes estavam esfriando. Por que estavam esfriando? Porque tinha um monte de coisa tirando os irmãos da presença de Deus. Sabe o que aconteceu comigo? Eu era jovem e estava na igreja, e o pastor começou a pregar alguns sermões muito duros. Geraldo Lage, o pastor. E quando foi um dia, eu parei de ir à igreja, não desviei, mas estava firme. Parei de ir à igreja. E aí é o seguinte, chegou alguém em casa lá: e aí, o que você vai fazer? Eu falei: não, parei de ir à igreja, por quê? Não, porque o pastor está pregando para mim. Era coisa da minha cabeça. Na verdade, o pastor estava falando o seguinte: olha, a Bíblia está dizendo que é para você se consertar, ao invés de eu me consertar,
e chegar lá e dizer: pastor, eu preciso me consertar. Sabe o que eu fiz? Eu fui embora da igreja, fui para outra igreja. Porque a nossa mente tem essa dificuldade. Se você falar para mim assim: Antônio Carlos, olha, eu não vou mais congregar na igreja que a gente está ali, tá certo? Se eu olhar para você e ver que você está na dúvida, eu vou tentar te convencer a ficar. Mas se eu perceber que você já tomou sua decisão, eu vou te abençoar, e a minha palavra é a mesma para todo mundo. Que sai bem e que sai mal daqui. Se não for aquilo que você pensou, pode voltar, que as portas estão abertas. Mas acredite, o que você não pode é sair daqui para poder ficar no mundo. Se ficar no mundo, a morte é certa. Não faça isso. Outra coisa que acontecia na igreja de Éfeso, no verso 5 ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Sabe o que é o candeeiro? Volta a página aí, Apocalipse capítulo 1. Ele vai dizer assim, ó, verso 19: escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as igrejas. Então ele está dizendo o seguinte, no verso 5: lembra-te onde caíste, arrependa-te e volta às primeiras práticas, senão removerei do meio de vocês o candeeiro. Se no verso 1, se no capítulo 1, verso 20, diz que o candeeiro são as igrejas, ele está dizendo o seguinte: se a igreja não se arrepender, ele acaba com a igreja, ele tira a igreja. Isso não mexe com você? Porque isso mexe comigo, e muito. Imagine só, meu irmão, um dia você passa aqui, e essa igreja aqui virou, sei lá, uma empresa, virou uma boate, virou um botequim, ou virou um supermercado. Meu Deus do céu! Se eu puder escolher, eu vou escolher a morte do que vir isso acontecer. Porque isso é grave. Então, quando a igreja está fria, quando nós estamos esfriando, se a gente não se arrepender e não voltar às primeiras práticas, o texto diz que aquele que possui as 7 estrelas na sua mão direita e anda no meio dos candelabros, dos candeeiros, remove o candeeiro do meio. Imagine só, meus irmãos. Nós precisamos acordar. Nós precisamos melhorar a nossa vida em Cristo Jesus. A gente precisa se arrepender, a começar do altar, a começar do pastor. Temos que nos arrepender. Por isso, quando alguém diz para mim, Antônio Carlos, a igreja vai acabar. Não. A igreja acaba se o dono dela acabar. Se Jesus acabar com a igreja, remover, aí a igreja acaba. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui na igreja, eu ouvi uma frase que eu fiquei muito feliz. A gente estava naquele período de todo mundo falar como a igreja quase fechou, e dos irmãos que ficaram aqui, os remanescentes. E aí teve um irmão que disse: ó, eu não vou sair não, ainda que todo mundo foi embora, eu vou ficar. E se ficar só eu, tem só eu para poder fechar a porta e apagar a luz. Mas eu vou ser útil. E eu fiquei muito feliz com aquilo. Sabe por quê? Porque existem irmãos que Deus confiou essa obra. Eu só cheguei aqui para poder pegar a parte continuada. Por isso que a maioria dos problemas que às vezes acontecem já na minha gestão não é comparado aos problemas que os irmãos enfrentaram aqui, não é verdade? Não é comparado aos problemas e a dificuldade e a humilhação que os irmãos que estavam aqui antes de mim enfrentaram, não é verdade? Então por isso que quando alguma coisa acontece, eu sempre lembro
Eu só serei mais um que vou passar, mas até esse dia chegar, eu preciso honrar o nome de Deus aqui e não envergonhar os meus irmãos. Por isso que eu conto com a oração dos irmãos. Então, meu irmão, nós precisamos honrar. Por causa das filosofias mundanas, a igreja de Éfeso esfriou os irmãos. Tem um monte de coisa para esfriar, gente. É uma coisa esquisita, chamada de nada a ver. Entendeu? É filhos que vão para a escola e participam de festas onde eles usam roupas não cristãs, onde eles começam a fazer danças de coisas mundanas. São pais que não dão exemplo dentro de casa. São filhos desobedientes. São pais que se curvam à autoridade, entre aspas, dos filhos, que não deveria existir. Está tudo esquisito. Vocês acham que isso está diferente da igreja de Éfeso? Não estamos, não. Por isso que a gente precisa de misericórdia. Por isso que a gente precisa orar. Eu fui lá conversar com o pastor e disse: pastor, é o seguinte, eu estou muito triste lá na igreja. Está acontecendo, Antônio Carlos? Eu falei: olha, tem alguns irmãos faltando a igreja, pastor. O que eu vou fazer? O pastor disse: você acha que se você tivesse condição de fazer alguma coisa, Deus seria glorificado? Porque quando a gente olha daqui, quando eu estou olhando daqui, às vezes a gente esconde atrás de uma espécie de ideia, dizendo o seguinte: nós não estamos preocupados com o número, estamos preocupados com a qualidade. Só que lá no fundo eu sei que isso não é verdade. É claro que eu estou preocupado com os números. E às vezes esse pensamento vem à nossa mente para poder nos consolar e para a gente eximir de qualquer coisa que esteja indo ou que não esteja indo bem. Mas o fato é que Deus conta com a igreja. O fato é que Deus chamou um grupo de pessoas para serem salvos, libertos e aprovados nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, se você detectar que você está esfriando, você procura ajuda. E para você não dizer que eu estou legislando em causa própria, ou dizer que eu não estou fazendo jus da minha oração de todo domingo, dizer eu não me deixa mandar recado, eu te dou uma dica. Se você olhar para mim como pastor e não me julgar como uma pessoa de confiança, procure um outro pastor, mas você não pode deixar a sua vida espiritual afundar. E seja honesto comigo. Pastor, é o seguinte, eu já ouvi isso aqui. Eu disse: você precisa então procurar um pastor para você se aconselhar. Aconselhar com a sua família. Se você não consegue fazer uma transferência mais como confiança, você não pode deixar sua família morrer de fome. Meu irmão, não faça isso. O reino de Deus é maior do que o pastor. O reino de Deus é maior do que a estrutura, o prédio da igreja. Então é o seguinte: você precisa melhorar. Nós precisamos melhorar a nossa vida em Cristo Jesus. Alguns irmãos, uma vez, um casal falou para mim: pastor, é o seguinte, eu quero pedir um desligamento da igreja. E claro, por que quer pedir desligamento da igreja? Você é um bom crente. Você é uma pessoa de gente boa, uma pessoa que eu conto na igreja e tal. Não, pastor, é o seguinte, estou pedindo desligamento da igreja por causa da distância. É só por isso mesmo, irmão? Não vou ouvir outra história aí, não? Pastor, é só isso mesmo. Falei: então tá bom, você faz uma carta, manda lá, e se você quiser, eu vou mandar uma carta referendando você para o seu pastor. Crente é assim que faz. A gente vive dias tão difíceis. E tem gente que saiu da igreja, todo mundo sabe que ele saiu da igreja, menos eu. Mas como? Porque não veio falar comigo. Não estou sabendo. Meu irmão, nós precisamos crescer. Nós precisamos avançar. Toda igreja tem problema. Nenhum pastor é perfeito. Você vê? Eu torço para o Flamengo, o melhor time do mundo. Você não aceita. Não, tudo bem que a gente está refletindo umas derrotas. Refletindo. Mas daqui a pouco a gente melhora. Então nós precisamos olhar para a igreja de Éfeso e aprender com esses irmãos. Ele vai terminando aqui, ó.
Verso 6. Tens contudo a teu favor, louvado seja o nome do Senhor. Sempre Deus dá um escape. Sempre Deus aponta uma solução. Sabe o que quer dizer com isso? É que não importa porventura o problema que você esteja passando, Deus vai apontar uma solução se você colocar sua vida diante dele e dizer: Senhor, me ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, tenha misericórdia. E talvez você diz: pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Meu irmão, se eu não sei que você não me contou, mas mesmo que você não me conte, eu preciso te dizer: aquele que tem as 7 estrelas na mão e que anda no meio dos candeeiros está aqui nessa noite, e é só você falar com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, fica firme. Fica firme. A última palavra é do Senhor. A última palavra é de Deus. E só acaba quando o técnico jogar a toalha. Só o técnico tem a toalha branca. E o nosso técnico é Jesus Cristo. E ele não joga a toalha, sabe por quê? Porque ele nos fez mais do que vencedor. Nós fomos feitos para vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, mas eu estou tendo derrota. É momentânea a sua derrota. Você foi feito para vencer, desde que você esteja em Jesus Cristo, para que o Senhor te abençoe. Então ele diz, olha aqui o verso 6: tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nicolaítas era um grupo de pessoas, um grupo de teólogos, irmãos dentro da igreja, entendeu? Que pregava as coisas fora das sacras letras da Bíblia. E João escrevia exortando e ajudando a igreja a não aderir essas filosofias dos nicolaítas. Então, meu irmão, seja crente, seja firme. Convocou, se apresente. Pastor, não sei não, me ensina. Beleza. Também não sei não, mas vamos procurar quem faz, que ensina. Eu vou dizer uma coisa para você: se você estiver sofrendo alguma perseguição, porque simplesmente você voltou para a igreja, ou está indo na igreja, fique tranquilo, vai passar, porque melhor você estar perseguido com Cristo, do que você estar sem perseguição e sem Jesus. Por isso que a igreja vai permanecer. Louvado seja o nome do Senhor. E vou dizer uma coisa para você: aquele nosso projeto lá dos metalúrgicos não é um projeto do Antônio Carlos, não. O Antônio Carlos apenas é a bola da vez. Mas daqui a pouco o Antônio Carlos passa também. O único esforço do Antônio Carlos é para tentar passar e chegar no final bem. Se você perguntar qual você dizer, meu único desejo é o dia que eu não estiver mais aqui, ou estiver morto, ou estiver servindo a Deus em outro local, que você possa olhar aí para alguma coisa que leve e dizer: olha, esse cara aí, ele era flamenguista, adorava zoar a gente quando o Flamengo ganhava, entendeu? Mas é um cara que ensinou a palavra, é um cara que não envergonhou a gente. É isso que eu quero ouvir de vocês. Não precisa dar tapinha nas minhas costas, nada disso. É só você trabalhar, amar os irmãos, que eu já estou feliz contigo. Não maltrate os irmãos, não. Apenas ame os irmãos. E eu provo isso para vocês. Aqui já passaram. Se não me falha a memória, passou 1, 2, 3 e mais um permite. O outro ainda permanece aqui, graças a Deus. 2? Não, é porque quando abriu congregação, o pastor não era pastor. O pastor é lá. Estou falando dentro do sistema congregacional. Então, 3 pastores. Aqui já tiveram. E mais um permite. Passaram. A igreja está aqui e vocês estão aí. Agora chegou eu. Vai chegar um tempo que eu também vou passar. Não sei quando, mas vou passar. A igreja vai permanecer. Sabe por quê? Porque Deus não depende do pastor para a igreja se mover. Deus depende daquele que está disponível. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabia que o pastor também precisa ser motivado? E eu posso contar isso para vocês. Eu estava aqui, triste, aborrecido com a igreja? Não. Com o fato da obra não estar andando. E eu olhando o papel lá, não tem um prazo, como é que vai fazer? Aí chega o irmão em casa e fala: pastor, vamos fazer uma festa country aí. Falei: vamos fazer.
na pior das hipóteses, a gente vai incitar a comunhão. Fizemos a festa calma, que foi uma benção. E ali eu estou ali tranquilo, daqui a pouco um começa a conversar com o outro. Como é que vamos fazer a igreja? Não, poxa, eu tenho ali um colega ali que tem uns negócios para essa igreja é pronta. Aí daqui a pouco vai eu lá, aí eu não sei mexer lá nas contas. Aí chama mais um outro irmão aqui, outro irmão que entende ali, tal, começando a fazer. Aí daqui a pouco vem um irmão e diz, vamos fazer um almoço. Daqui a pouco o outro irmão falou, vamos fazer uma pizza. Agora outro irmão, vamos fazer um almoço. E as coisas estão acontecendo. Nós já temos quase a metade daquilo que nós estamos precisando. Isso é milagre de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está fazendo. Você precisa olhar e dizer, Deus, o Senhor está abençoando. Ainda que você não queira enxergar, Deus está fazendo. Há pouco mais de 6 anos, há pouco mais de 6 meses, a minha expectativa estava lá embaixo também. Porque sou igual a vocês. É simplesmente um doido que Deus chamou para guiar os outros doidos. É assim. Todo mundo é doido, todo mundo é maluco. Dizem aí que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Isso é verdade. Você está doente, chega perto do irmão, sabe o que eu tomei? Tomei isso, tomei aquilo, tomei. Você é médico? Não, mas tomei. Essas coisas, nós precisamos lidar com isso, meus irmãos. Isso aqui é uma bênção. Isso aqui é uma graça. Você tem que desejar estar ali na igreja. Você tem que desejar buscar Deus, adorar o Senhor, a bendizer o nome santo do Senhor. Essa igreja de Éfeso, ela pode nos ensinar os pontos negativos e os pontos positivos. Então ele está dizendo o seguinte, que o que está ao nosso favor é que a gente odeia na igreja de Éfeso aquele que se diz apóstolo e não é. O que está ao nosso favor é que a gente não aceita aquele que não prega a Bíblia, aquele que não prega a palavra. E 7, terminando, ele diz: quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Você sabe quem é que se alimentou da árvore da vida? Ninguém. Ninguém se alimentou da árvore da vida. Porque quando alguém pensou, ele foi expulso lá do paraíso. E o texto de Gênesis vai dizer: vamos tirá-los daqui, para que não estenda a mão da árvore da vida e coma e vive eternamente. Então ninguém comeu da árvore da vida, não. Mas se você perseverar, se você vencer, o texto diz que você comerá do fruto da árvore da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, vale a pena. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir o Senhor. Vale a pena. Entendeu? Se um dia eu passar perto de você e fizer cara feia, não se preocupe. Ainda assim vale a pena servir a Deus. E tem um caso que um dia eu estava com 2 travesseiros debaixo do braço, estava chovendo, e eu passei rápido perto de um irmão, e o irmão falou comigo, e eu não vi o irmão. E por conta disso o irmão parou de vir à igreja, ficou bravo. E no dia do Natal, ainda veio aqui me dar um sermão. Eu disse: meu irmão, pelo amor de Deus, eu não te vi. Ele: poxa, pastor, aquele era um dia que eu precisava conversar. Mas eu não vi você. Estava chovendo, eu estava indo com um cliente. Porque são essas coisas, meus irmãos. As coisas não são por mal. As coisas não são por maldade. Então, por isso, meus irmãos, nós precisamos reacender a chama do Espírito. Precisamos colocar nossa vida diante do Senhor. Precisamos pensar naquilo que a igreja de Éfeso tem a nosso favor. O que tem a nosso favor? É que nós não aceitamos ouvir uma outra palavra que não seja uma palavra bíblica, que não seja uma palavra pregada ao Senhor. Então, meu irmão, fica firme. Nós vamos fazer essa sequência de pregação, essa exposição bíblica, fazendo uma equiparação à igreja do nosso tempo com as outras igrejas, E a semana que vem nós vamos falar da igreja Esmirna, que não teve nenhum ponto negativo, tá certo? E vamos comparar com a gente. Será que nós temos alguma coisa boa? Nós temos sim, um monte de coisa boa. Somos verdadeiros adoradores em Cristo Jesus. Vamos colocar de pé? Quando o ministério de louvor vai entrar esse cântico, começa a colocar sua vida diante do Senhor. A partir do que você ouviu aqui da igreja de Éfeso, e igreja é cada um de nós, somos nós. Não são apenas 4 paredes, a igreja não é um prédio.
Vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Com sua cabeça e ora, fala com Deus. Senhor, onde é que eu preciso melhorar? Senhor, qual é a área da minha vida que está fria? Aonde eu estou esfriando, Senhor? Fala comigo.